Bem-vindo ao BM Podcast. Este é um podcast do Banco de Moçambique, onde vamos abordar temas de interesse da nossa economia. Eu sou a Cátia Vanessa e estarei consigo nos próximos programas. E hoje vamos estrear com um tema bastante importante sobre o Fundo Soberano. Vamos falar sobre a criação do Fundo Soberano de Moçambique em diferentes programas. Hoje vamos falar especificamente sobre os objetivos da criação do Fundo Soberano. E tenho como convidado, nesta grande estreia, o administrador do Banco de Moçambique, Jamal Omar. É mestre em Economia de Desenvolvimento, é quadro do Banco de Moçambique desde 1998 e atualmente administrador. Jamal Omar participou na elaboração da proposta de lei do Fundo Soberano de Moçambique. Senhor administrador, bem-vindo ao BM Podcast. Muito obrigado. Vamos começar com aquela pergunta óbvia, não é? Que não quer calar. Que todos devem estar a perguntar, afinal, o que é isto do Fundo Soberano? Parece um bicho de 7 cabeças. Muito obrigado por essa questão, Kátia. Não é um bicho de 7 cabeças, não. Um fundo soberano é um mecanismo de poupança que os países adotam para fazer uma boa gestão das suas receitas. Regra geral, os países adotam esse mecanismo quando descobrem recursos naturais não renováveis, porque esses recursos têm o potencial de gerarem receitas que, quando são usados de uma só vez, eles podem criar problemas na economia, porque a economia não tem capacidade para absorvê-los de uma só vez. Então, a componente essencial nesse mecanismo é justamente a poupança, porque é a poupança que deve ser usada para promover o desenvolvimento econômico sustentável de forma estruturada. E para um país como Moçambique, por exemplo, que na sua história nunca poupou, nunca teve poupanças, então a descoberta do gás na bacia do Rovuma constitui uma oportunidade soberana para nós iniciarmos um novo ciclo, um ciclo de poupança para permitir-nos traçar um novo caminho para desenvolvermos a nossa economia, reduzirmos a dependência externa e também aumentarmos os investimentos nas áreas essenciais, nas áreas prioritárias. Como sabe, Kátia, um país que não poupa está condenado ao fracasso. A quem que pertence um fundo soberano? Ele é criado, pois, mas depois a quem é que ele pertence? Como o próprio nome diz, fundo soberano, a soberania reside no povo. Esta é uma frase célebre. Então, os recursos, aliás, o fundo soberano pertence ao povo de uma nação, representado por o Estado, não é? E é por isso que a sua aprovação, a sua criação, normalmente tem que passar necessariamente pela Assembleia da República, que é o órgão mais representativo do povo de qualquer nação. O nosso povo, que é o nosso cidadão, está aí em casa e pode estar a perguntar se o Fundo Soberano é meu, vamos dizer assim, é minha propriedade, então eu também posso fazer uso do Fundo Soberano? Posso, sob alguma necessidade, pedir um empréstimo como cidadão, chegar lá a quem gere, vamos falar da gestão mais tarde, e pedir um empréstimo se estiver aflito? Isso é possível? Bom, há realmente essas expectativas. Muita gente, quando há a criação do Fundo Soberano, há muitas expectativas, mas é preciso clarificar aqui que quando falamos de Fundo Soberano, não estamos a falar, por exemplo, de um banco ou de um fundo que faz empréstimos ou que está visível, que as pessoas vão lá socorrer-se dele para as suas necessidades. O Fundo Soberano beneficia ao povo através das políticas que são definidas, os investimentos que são feitos, as escolas, os hospitais, todo o conjunto de infraestruturas que é feito na economia, vai beneficiando as pessoas. E uma particularidade importante para o Fundo Soberano é quando nós temos uma crise, por exemplo. Qualquer país enfrenta crise. Quando é uma crise profunda, quando nós temos um fundo soberano implementado, o povo beneficia porque o país não precisa de ir pedir ajuda naquele momento a outros países. Nós tivemos o caso, por exemplo, da Covid,
que foi um momento muito difícil. Naquele momento, quando a Covid eclodiu, se nós tivéssemos um fundo soberano, muitas das necessidades que nós passamos no início, não precisaríamos de esperar um outro governo, uma ajuda externa. Nós iríamos ao fundo e usávamos o fundo para colmatar as necessidades urgentes naquele momento. Portanto, este é assim como o povo vai beneficiando daquilo que é o Fundo Soberano. Falamos do Fundo Soberano no geral. O que é um Fundo Soberano, em que consiste? Falando do nosso caso, de Moçambique, por que nós criamos o Fundo Soberano? Temos estes recursos, este excedente? Será que temos, que justifica esta criação do Fundo Soberano? Bom, no caso de Moçambique, a ideia da criação do Fundo Soberano surge com a descoberta do gás natural na bacia do Rovuma, porque as estimativas apontam que com a exploração desse gás nós podemos ter receitas que vão acima de 90 bilhões de dólares. Isso, só para ter uma ideia, isso significa 5 vezes a riqueza atual de Moçambique, medida em termos de produção interna. Toda. Exatamente. Então, isto significa o quê? Se nós formos a usar todas essas receitas de uma só vez, nós vamos ter problemas sérios na economia. Os preços vão subir, porque as pessoas vão ter tanto dinheiro que não vão pensar 2 vezes para ir para gastar. Então, isso vai pressionar os preços, vão subir, isso é um problema na economia. E se as pessoas tiverem muitas divisas, né? Porque muitas vezes essas receitas vêm em divisas, em moeda estrangeira, porque o gás é vendido no mercado internacional. Então, quando há muitas divisas numa economia, também é um problema. Por quê? Porque as pessoas vão ter mais facilidade de importar, de ir comprar no estrangeiro, do que produzir na economia doméstica. Então, isso vai matar todas as indústrias nacionais, a agricultura, vai morrer. E não é o que queremos. Não é isso que nós queremos. Então, isto tudo faz com que pensemos na criação do Fundo Soberano, e foi isto que foi a gênese da criação do Fundo Soberano no caso de Moçambique. Okay. E os objetivos específicos desta criação do Fundo Soberano de Moçambique, quais são? Nós temos 3 objetivos. O primeiro é contribuir para o desenvolvimento econômico do país. Isto significa o quê? Significa que o governo vai ter que desenhar uma estratégia de desenvolvimento de médio prazo, aliás já existe, e na base dessa estratégia são definidos os objetivos prioritários para o desenvolvimento da economia. Quais são os projetos de investimento que vão impulsionar a economia. Então, é nessa base que as receitas desta exploração vão ser usadas para isso. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é poupança para as gerações futuras. O que falamos no início. Exatamente, porque nós já dissemos que esses recursos esgotam no tempo. Então, o que significa isso? Significa que se nós gastarmos tudo de uma só vez, as futuras gerações não hão de ver, só vão encontrar buracos feitos no subsolo e não vão ver qual foi o resultado disso. Então é preciso poupar para que no futuro consigamos, e até mesmo nós mesmos, sim, podemos viver. Quando esses recursos esgotarem, nós mantermos o nosso padrão de vida, sim, não voltarmos para a pobreza. Exatamente. Não é? Que é um pouco o cenário que tem-se vivido. Exatamente, em alguns países. Então, esse é o segundo objetivo. O terceiro é a estabilização do orçamento. O que quer dizer isso? Significa que nós temos receitas a virem do gás. Vamos supor que o governo definiu um conjunto de despesas, vai construir escolas, vai construir hospitais num determinado número, a contar com determinadas receitas naquele ano. Acontece, por exemplo, que no mercado internacional os preços do gás, por exemplo, baixam substancialmente e as receitas que o governo vai ter vão ser muito abaixo daquilo que previa para poder gastar para construir as escolas, os hospitais que definiu. Então, estabilizar o orçamento significa
que quando houver essa diferença nas receitas, o Estado vai ao Fundo Soberano buscar valor na diferença que encontra para poder manter os gastos que estavam programados. As escolas vão ser construídas normalmente, os hospitais vão ser construídos normalmente, apesar de que naquele ano as receitas foram muito abaixo daquilo que se esperava. Então isso chama-se estabilização do orçamento. Esse é o terceiro objetivo. Então significa que pode ser usado este valor, este dinheiro, não é? Essas receitas, para diferentes objetivos, Exatamente. para diferentes áreas de um país, de uma nação. Exatamente. Se bem que não é, vamos lá dizer, não é uma regra, nem todos os países têm os 3 objetivos. Nem todos. Por exemplo, eu lembro-me quando estávamos a fazer o estudo na criação do Fundo Soberano, fomos ver cerca de 26 fundos soberanos e desses, só 4 é que tinham os 3 objetivos juntos. Alguns adotam só 2 objetivos, outros só 1 objetivo e outros 3 objetivos. Mas, regra geral, há um objetivo que nunca falta. Sim. Que é a poupança. A poupança é para as fundamental. gerações futuras. E Moçambique decidiu então adotar os 3 objetivos. Os 3 objetivos. Está na lista dos poucos países Exatamente. que adotou. Exatamente. Falamos do Fundo Soberano, da sua criação, portanto, mas existem ou devem existir regras para gerir, porque trata-se de dinheiro, trata-se de receitas, trata-se de uma nação. Como é feita esta gestão? Como é que ele deve ser gerido, o Fundo Soberano? A regra geral, quase todos os fundos soberanos têm na sua gestão 3 instituições que normalmente estão envolvidas. Normalmente é a Assembleia da República, que faz a criação das leis, a supervisão, assim, de forma muito geral. Temos o governo do dia, que faz, digamos, a gestão global e define as políticas de investimento. E temos um gestor operacional, que faz a gestão do dia a dia. Então, mas em termos de instituições, por exemplo, que fazem a gestão do dia a dia, também varia de país para país. No nosso caso, optou-se que o gestor operacional é o Banco de Moçambique, o Banco Central. Não é um caso único, a maior parte dos fundos também, quando nós fizemos essa análise e revisão, notamos que a maior parte dos fundos são geridos por bancos centrais. Exatamente. Mas há experiência de fundos que são geridos por outras instituições independentes, embora em menor número, e alguns fundos são geridos diretamente pelo Ministério das Finanças, são também em menor número. Regra geral, são bancos centrais que fazem a gestão. Então, porque, como disse, precisamos de aqui implementar as regras de boa governação. Existem princípios adotados a nível internacional, chamam-se princípios de Santiago, que, acima de tudo, prescrevem a transparência, a boa governação, a independência, a prestação de contas. São elementos importantes portanto, na gestão do Fundo Soberano, porque o povo tem que ver o que está a acontecer com o Fundo Soberano. Sim. Afinal é do povo, não é? Afinal é do povo. É isso. E Moçambique vai adotar então este modelo? Sim, no caso de Moçambique, a regra geral, aliás, no caso de Moçambique temos as 3 instituições envolvidas, mas temos uma variante um pouco, é mesmo ao nosso estilo. É o nosso estilo, a moda moçambicana. A moda moçambicana. Nós temos a Assembleia da República, que criou o Fundo Soberano através de uma lei. Depois temos o governo, representado pelo Ministério das Finanças, que é o gestor global, vai definir a política de investimento, vai dar esse mandato ao gestor operacional para fazer a gestão do dia a dia, e temos o Banco Central, que vai fazer a gestão do dia a dia, como eu disse. E temos mais 2 instituições. Temos aquilo que nós chamamos de Comitê de Supervisão, Sim. que é um órgão criado pela Assembleia da República para poder fazer uma supervisão geral da gestão do próprio fundo e
reportar à Assembleia da República. E depois temos um Conselho Consultivo de Investimento, que é um órgão que faz aconselhamento ao Ministério das Finanças em matérias de investimento do fundo. Vai orientar na definição das políticas de investimento que vão ser dadas ao gestor operacional, nesse caso o Banco Central, para fazer a sua implementação. Este modelo adotado não vai criar certa confusão em termos de quem é que subordina-se a quem? Porque vimos que além das 3 instituições tem também mais 2. Não, as responsabilidades estão bem definidas na lei. A lei está bem clara sobre quais são as responsabilidades de cada uma dessas instituições, como eu disse. E depois o regulamento também que foi aprovado este ano vem clarificar ainda mais essas responsabilidades. Portanto, cada um tem o seu limite de atuação e creio que não haverá nenhum problema, nenhum conflito. Tudo em harmonia. Em harmonia. O mais importante é que todos esses órgãos estão criados que é para preservar a questão da transparência, que é o elemento mais importante na gestão dos fundos soberanos. De tudo isto. E, portanto, como disse, está tudo muito bem definido, todas as instituições sabem o seu papel, mas vão se reger por instrumentos. Exatamente. Quais são esses instrumentos? Neste momento temos a lei que cria o Fundo Soberano, a Lei 1/2024, e depois temos o Decreto 13/2024, que é o regulamento que clarifica alguns elementos que estão definidos na lei. Como sabe, a lei é um pouco mais genérica e o regulamento especifica um pouco algumas questões, incluindo essa questão das responsabilidades de cada uma das instituições envolvidas neste processo. E depois teremos também a política de investimento. A política de investimento é o elemento que vai orientar o Banco Central na gestão desse fundo. Por quê? Porque esses fundos serão investidos para a poupança, serão investidos no exterior. Sim. E é preciso haver regras, é preciso definir quais são os instrumentos que devem ser usados para investir, quais são os países, não é investir em qualquer país. Então é preciso definir quais são essas regras. Essas regras são definidas na política de investimento. E depois temos um acordo de gestão, é um outro documento que rege, portanto, a gestão. O acordo de gestão vai ser assinado entre o gestor global, nesse caso o Ministério das Finanças, ou o governo representado pelo Ministério das Finanças, e o gestor operacional, que é o Banco Central. Tem que haver um acordo onde se delega a responsabilidade de fazer a gestão, usando na base dos princípios que serão estabelecidos. São princípios que, regra geral, estão definidos na lei, mas é preciso especificar um pouco mais para que o gestor operacional no dia a dia possa fazer a implementação correta, portanto, na gestão do fundo. Então, vejo que existem vantagens de termos adotado, Moçambique ter adotado este modelo. Quais são estas vantagens? Sim, existem vantagens no modelo que nós adotamos, mas, acima de tudo, as vantagens residem na questão da transparência. Na implementação, na gestão do Fundo Soberano. Existem vantagens no fato de nós termos aproveitado as instituições existentes para, portanto, fazer essa gestão. Porque há outros países que optam por um modelo em que o gestor operacional é uma instituição nova. Mas uma instituição nova significa novas pessoas, sim, contratação de novas pessoas, compra de novos equipamentos, sim, se calhar compra de novos edifícios, tudo novo. Então significa que o Fundo Soberano começa a ser gasto antes mesmo de ser rentabilizado. Exato. Então, o nosso modelo tem essa vantagem de que aproveita, portanto, as instituições que já existem e que, no caso do Banco Central, já tem uma experiência de longa data na gestão de ativos, porque é o gestor das reservas internacionais do país.
Então, esta é a grande vantagem do modelo que nós adotamos. Já estamos a poupar, mesmo antes de cumprir os objetivos do Fundo Soberano. Exatamente. Muito bem. No caso, não é, do Banco de Moçambique, falamos das vantagens do modelo. Lá dentro, nós somos gestores, o Banco de Moçambique é o gestor operacional. Como é que será feita esta gestão? Bom, a lei já estabelece que a gestão do Fundo Soberano tem que ser uma gestão independente, separadas da gestão normal do dia a dia do Banco Central. Certo. E isto é bom porque permite esta transparência, esta fiscalização de forma independente, porque nem todos os órgãos podem fazer a supervisão de um Banco Central, mas do Fundo Soberano pode-se fazer. Então é preciso que essa gestão seja separada, independente. E nós teremos uma unidade dedicada dentro do Banco Central para fazer essa gestão. As contas serão separadas. Sim. Todo o mecanismo de prestação de conta vai ser possível, porque portanto, todos os ativos serão separados dos ativos do Banco Central. Sim. Portanto, os recursos humanos são já do Banco Central, as instalações são, é aquilo que esteve a dizer, estamos a poupar, Exatamente. Mas vai estar separado da gestão normal do dia a dia. Do Banco E isso Central. garante esta transparência Exatamente. e esta supervisão. Exatamente. Muito bem, já estamos quase no fim da nossa conversa, muito interessante. Acho que é um tema que dá para explorarmos por muito, muito tempo. Mas em jeito de fecho, há muita expectativa, não é, sobre o Fundo Soberano. Tem sido um tema muito abordado em diversos segmentos, em diversos públicos-alvos. Mas para o público, o que é que tem a dizer como jeito de recomendação, como jeito de fecho? Sim, como eu disse, quando nós começamos a fazer o estudo até a criar o Fundo Soberano, uma das questões que surge é esta, é que como é que eu vou beneficiar desse Fundo Soberano? Então, há um grande desafio, portanto, quando se cria um Fundo Soberano, e o grande desafio é mesmo a questão da gestão das expectativas. Como é que nós vamos gerir as expectativas das pessoas? Porque há muitas coisas que podem acontecer. Primeiro, é que essas receitas que nós falamos, 90 bilhões de dólares, podem efetivamente não ocorrer, porque isso baseou-se naquilo que são as reservas neste momento previstas que existem no subsolo, mas podem não ocorrer. Segundo, nem sempre as pessoas podem ter paciência de esperar que até os recursos ocorram para eu beneficiar. Mas por que estamos a falar de gerações vindouras se eu tenho necessidades agora? Então, há um momento de impaciência que pode ocorrer, e o momento de impaciência pode levar a que as pessoas quebrem as regras. Sim. As regras que já estão estabelecidas. Então, esse é o grande desafio. Mas é preciso que todos nós estejamos juntos neste projeto. Primeiro, pensarmos em nós, porque há de haver investimentos no dia a dia, mas também pensarmos em gerações vindouras, para que, quando os recursos esgotarem no subsolo, continuemos a ter o mesmo padrão de vida para sempre. Perguntamos-nos sempre qual será o futuro, não é, dos nossos filhos. Exatamente. E esta é uma garantia de que possam ter um futuro mais promissor. Com o Fundo Soberano. Muito obrigada por esta brilhante apresentação, esta brilhante conversa sobre este tema. Esperamos tê-lo aqui mais vezes. Muito obrigado. Para si que esteve connosco e escutou e pôde aprender sobre a origem e criação do Fundo Soberano de Moçambique, vamos continuar a abordar este tema, por isso não perca a próxima edição do BM Podcast. Até lá.